Tribunal Penal Internacional não é, de fato, um joguetezinho do poder? E outra coisa, os Estados Unidos não assinam, a China não assina, a Rússia não assina. Se os Estados Unidos não assinam, quer dizer, é estranho, né? É uma coisa curiosa, né? Pelo menos. Não é estranho, não é curioso. E assim, você está dizendo, não é um joguete. Todo o sistema internacional pode ser entendido como um joguete. E aí a gente tem que entender por que o presidente Lula quer tanto entrar no Conselho de Segurança, que é um joguete também, especialmente nos membros permanentes do Conselho de Segurança, e quer sair do TPI. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, é uma tentativa de civilização que nós conseguimos construir ao longo do século XX. É uma tentativa de conter os poderes dos mais fortes. E aí o presidente Lula tem que começar a perceber que o Brasil não tem capacidade de ação internacional. Veja, por que os Estados Unidos, China, Rússia, eles podem se dar o luxo de sair do TPI? Porque eles têm uma coisinha chamada bomba atômica, eles têm coisinhas chamadas porta-aviões, eles têm coisinhas chamadas aviões de quinta geração, e não é 1, 2, 3, 10, que nem o Brasil está tentando comprar, são centenas. Então, esses países, eles agem no sistema internacional conforme os seus interesses e ponto final. O Brasil não tem isso. Eu falei isso em outro lugar e as pessoas se chocaram. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: o presidente Lula, ele está numa situação histórica muito maior do que as capacidades que ele acha que o Brasil tem. O Brasil não tem capacidade para brigar nessa esfera, né? Ontem eu ouvi um cara dizendo assim, o Putin vai ser preso se chegar no Brasil. Conde, você já parou para pensar na asneira que alguém está dizendo? Como assim? Você vai prender o presidente da maior potência nuclear do mundo às vésperas de uma terceira guerra mundial? É isso? É isso mesmo que você está dizendo? Aqui no Rio de Janeiro, Brasília. Chegou aqui em Brasília, vai chegar 2 soldados, 2 cabos ali do lado e dizer, senhor Putin, o senhor está preso. Para pensar na situação insólita que a gente está falando, no absurdo que a gente está Não, mas pera. Ele deixou de viajar mais de uma vez com o receio de ser preso, porque o TPI declarou prisão do Putin. Ou eu estou enganado? Não, ele deixou de viajar para países que tinham condições militares, políticas, para sustentar uma prisão com ele, e países com os quais ele precisaria entrar em guerra. Entendeu? Se ele é preso na Inglaterra, a relação Inglaterra e Estados Unidos, vão dizer, não, está preso e dane-se. Aí só vai restar para o Putin chegar e dizer, bom, então eu vou tocar umas bombas em vocês. Então, para evitar isso, para evitar de colocar a Rússia numa condição de guerra, ele acaba se abstendo de ir. Agora, não é a mesma coisa. Conde, imagina o seguinte, imagina que o Brasil vai visitar El Salvador. O presidente Lula vai visitar El Salvador, entendeu? Aí o presidente Lula está lá visitando El Salvador e tal, e de repente chega 2 caras e dizem assim, presidente Lula, o senhor está preso, porque aqui em El Salvador a gente julgou... A gente gosta do Moro. Não, a gente julgou a intervenção que vocês fizeram ali no Haiti e julgamos que os senhores mataram muita gente ali, inclusive tem rumores e tal, então nós estamos lhe prendendo aqui, o senhor não pode... O senhor imaginou a loucura disso, Conde? O que acontece no dia seguinte com El Salvador? Agora, o melhor de tudo foi a sem cerimônia do Lula falar assim, não, Putin pode ir para o Brasil que ele não vai ser preso. E aí ele fala um troço que ele não tem como dizer isso. Conde, olha só, no Brasil a gente não consegue que presidentes inocentes não sejam presos. O Lula é a prova viva disso. Nem ele conseguiu ter uma condição de estar solto mesmo sendo inocente. Como é que ele acha que ele vai fazer isso? Oferecendo esse tipo de segurança para o Putin num país onde juiz de primeiro grau aqui no Brasil decreta a prisão de quem ele quiser, Conde. Então, assim, tá tudo errado nisso aí. Sabe qual foi o problema? Isso aí, Conde? Isso aí é o seguinte, o presidente Lula tá com muita coisa na cabeça, tá tendo que resolver muita pressão. Muita pressão. O pessoal, inclusive, fica tirando naquinho de qualquer coisa. E quando eu falei das lives do presidente, eu estava dizendo exatamente isso. Por favor, protejam o presidente Lula, que ele fale menos, fale de forma mais direcionada, fale em eventos, fale de forma pensada, para evitar essas crises que vão acontecer a todo momento que ele abre, porque ele é uma pessoa gigantesca.